Recentemente surgiu uma trend no qual as pessoas postavam um print de uma conversa com o ChatGPT perguntando para ele qual era a sua bênção e ele respondia de alguma forma ali específica. Esse vídeo aqui não é para criticar se você postou ou não esse tipo de conteúdo, se você participou ou não dessa trend. Eu nem sei se ela é tão recente assim. E até porque se eu criticar quem fizer isso, eu arrumaria inimizade até mesmo com amigos meus. E não é o meu objetivo aqui, confesso para vocês. Na verdade, eu quero convidar você para uma reflexão. Até que ponto tudo isso é saudável? Até que ponto eu estou utilizando essas ferramentas de forma saudável? Será que eu posto isso de brincadeira ou no fundo eu acredito que o ChatGPT sabe mesmo que eu sou corajosa, corajoso, que eu sou uma luz, que eu sou iluminado, iluminado? Bom, fica nesse vídeo para a gente fazer essa reflexão juntos. Há uns meses atrás eu vi um influenciador postando um vídeo falando que o ChatGPT conhece ele melhor do que a psicóloga dele conhecia ele. Esse vídeo, de certa forma, é extremamente intrigante e acende diversos questionamentos que nem cabe para esse conteúdo que a gente está falando aqui. A questão é que a gente precisa compreender muito bem para que serve uma ferramenta, qual é a função dela. Eu gosto de fazer uma reflexão com meus pacientes sobre ferramentas. Se você pega um alicate e um martelo, tem como eu dizer qual que é melhor? Se eu perguntar para você o que é melhor, um alicate ou um martelo, você vai dizer para mim, depende para o que eu quero utilizar. Bom, e essa é a resposta certa. Não tem como eu dizer que um alicate é melhor do que um martelo ou vice-versa. Se eu for pregar um prego, a melhor ferramenta é o martelo. Se eu for tentar mexer com alguma outra coisa, um parafuso, seja o que for, talvez eu vou dizer que é uma chave de fenda, talvez eu vou dizer que é um alicate, enfim. O que eu quero dizer é que eu preciso compreender a funcionalidade daquela ferramenta, aí sim eu consigo utilizar a melhor ferramenta para aquela minha necessidade. Esse é o ponto aqui. Só que falando em necessidade, existe um sério problema. As pessoas às vezes confundem o que elas querem versus o que elas precisam. E aí é um ponto bem complexo na nossa vida. Por quê? Quando a gente não sabe o que a gente precisa, a gente se confunde com aquilo que a gente quer. E por vezes, ou melhor, em diversas vezes da nossa vida, o que a gente quer não é necessariamente o que a gente precisa. Esses dias eu queria trocar um microfone. Eu não precisava trocar de microfone, mas eu queria. Mas quando eu fiz uma reflexão, tinha diversas outras necessidades que envolveriam questão de grana que eu precisaria dar mais atenção do que trocar o microfone. Eu não estou aqui, eu trouxe um exemplo simplório, mas que você com certeza consegue fazer uma analogia para a tua vida. Só que para eu compreender o que de fato eu preciso, e agora a gente falando mais no contexto emocional, psicologicamente falando, eu preciso desenvolver o que a gente chama de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não vai saber o que você precisa. E a partir de que você não sabe o que você precisa, você vai se confundir o tempo todo com aquilo que você quer. E o problema é que, a partir de que você começa a fazer movimentos para aquilo que você quer, não para aquilo que você precisa, você pode se tornar uma pessoa mais imediatista, ou seja, buscando conforto o tempo todo, buscando sentir paz, sentir menos ansiedade, sentir mais alegria. Jonathan, sentir menos ansiedade, sentir mais alegria, isso não é bom? É bom, desde que eu não esteja camuflando problemas reais que eu preciso enfrentar. Sabe? Enfrentar os nossos monstrinhos. Mas calma que você já vai entender tudo o que eu quero dizer e as coisas já vão se encaixar aqui nesse vídeo. Se você pega uma criança e ela tem que ir para a escola, você tem que, dependendo da idade dela, você tem que levar ela de mãos dadas até a escola. Se você vai atravessar uma rua movimentada, você tem que fazer o quê? Segurar a mãozinha dela para ela atravessar aquela rua em segurança. O que acontece se você soltar a mãozinha dessa criança? Bom, o risco dela ser atropelada é gigantesco. Por quê? Porque ela não tem discernimento, conhecimento, ela não tem percepção real das coisas. Ela não consegue discernir o que é certo, errado, o que é seguro, o que é inseguro. Por falta de maturidade. Ela não desenvolveu maturidade ainda. Da mesma forma, se você não desenvolveu maturidade ainda, percepção das coisas que estão acontecendo, um conhecimento de fato, autoconhecimento de fato, se você usar ferramentas como ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial,
o risco é gigantesco de que você se machuque. O risco é gigantesco de que você utilize tudo isso de forma equivocada. Ouvir um elogio é algo extremamente bom, é muito bom. Todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, gostam de ouvir um elogio. O problema é quando esse elogio ele não tem fundamento. Ele não é fundamentado nem no esforço e nem em uma atitude que você teve. Ele simplesmente vem do nada. Então, o que acontece às vezes com essas brincadeiras é que do nada ali o chat vai determinar uma coisa, vai dizer que você é uma coisa e você passa a acreditar naquilo como se fosse uma verdade, o que na verdade talvez não seja. Talvez o chat diga que você é uma pessoa extremamente corajosa, mas você é uma pessoa que está cheio de planos, cheio de projetos na gaveta porque você não acredita no teu potencial, porque você tem medo de errar, medo de falhar, medo de dar errado. Então, eu não estou dizendo que se você tem esses medos você não é corajosa. Eu só estou dizendo que se você acreditar 100% que tu é super corajosa, talvez não é acreditar nisso que vai fazer com que você supere teu medo. Talvez isso camufle os teus medos a ponto de você não tratá-los. Então, o autoconhecimento, ele não é só a gente enxergar as nossas potencialidades. O autoconhecimento faz com que a gente comece a enxergar também os pontos de melhoria. A terapia ela é extremamente desconfortável em algumas situações porque você começa a enxergar de fato algumas coisas que no teu cotidiano tu camufla. E nós somos muito bons em jogar a sujeira para debaixo do tapete. Eu não estou falando só você, eu estou falando você, eu, diversas pessoas. Quando a gente não desenvolve, novamente, o autoconhecimento, a gente tem essa prática de jogar para debaixo do tapete algumas coisas, porque no fundo é muito melhor eu ouvir dizer que eu sou corajoso ou corajosa do que eu ouvir dizer que, cara, você está com alguns projetos na gaveta que você não faz porque você não acredita no teu potencial. Tu tá procrastinando uma conversa com teu patrão sobre um aumento porque tu não acredita que tu merece. Tu tá procrastinando uma conversa no teu relacionamento conjugal porque tu tem medo de conflito. Então, o que eu tô te convidando é para você enfrentar esses monstrinhos. Não estou dizendo que você não é corajoso ou não é corajosa, que você não é luz ou seja lá o que for. Não, o ponto não é esse. Eu estou te convidando a lidar com a realidade. O tempo todo estamos falando de inteligência emocional. Só que a ideia parece que as pessoas trazem é que inteligência emocional é tá tudo bem, é fluir, é o flow. E não é necessariamente isso. Inteligência emocional é um pouco disso tudo que eu falei para você. É você lidar com as tuas dificuldades, é você enfrentar os teus medos, é você começar a enxergar algumas questões em você e começar a mudar isso. É você lidar com os dias difíceis, é você lidar com a ansiedade, é você lidar com a tristeza. Todas essas emoções, e a gente vai falar isso aqui em algum vídeo para frente, elas estão te comunicando algo. Então, camuflar tudo isso, distrair-se com qualquer outra coisa, não vai resolver o teu problema. Então, o chat ou qualquer outra ferramenta pode ser muito útil para você? Claro que sim. Eu utilizo, você utiliza, todos nós em algum momento, é o futuro, vamos utilizar de alguma forma. Só que não adianta você tentar pregar um prego com alicate. Vai ser muito mais difícil para você e a chance desse serviço ficar mal feito é muito alta. Não adianta você soltar a mão de uma criança pequenininha e pedir para ela atravessar uma rua movimentada porque a chance disso dar ruim é muito alta. Então, o que eu estou te convidando é isso, é você tomar os devidos cuidados, desenvolver mais a tua maturidade, desenvolver mais o teu autoconhecimento para que você, de fato, enxergue o que realmente são as minhas qualidades versus as minhas áreas que eu preciso melhorar. Não existe uma guerra entre psicólogo versus inteligência artificial, médico versus psicólogo, psicólogo versus enfermeiro. Não tem guerra sobre... São funções diferentes. Cada área tem a sua função, cada área vai agir em determinada demanda. Você só precisa compreender isso. Então, se você gostaria de desenvolver melhor o teu autoconhecimento, talvez não seja o ChatGPT a melhor ferramenta. Agora, se você quer se distrair e receber um elogio infundado, baseado no nada, talvez sim, ali seja a melhor ferramenta.